Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar do parnasianismo pela vertente da tríade de poetas parnasianos brasileiros, tá? Eles são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Esses três poetas eram considerados como a tríade parnasiana porque eram os poetas parnasianos que mais se enquadravam dentro das estéticas da estrutura que requer a poesia parnasiana. Tá? O parnasianismo é um estilo totalmente voltado para a poesia, para a literatura, não é um estilo voltado para a arte de modo geral, como a maioria dos estilos, e ele tem características bastante rebuscadas, né? A métrica é a coisa muito mais importante de uma poesia. A frase "a arte pela arte" representa profundamente o que é o parnasianismo, porque a arte por ela mesma, a arte representando a arte, não a arte representando uma ideologia, não a arte representando o que é um sentimento, é a arte simplesmente por ser arte, tá? E quanto mais elaborada essa arte ela tem muito mais significado na sua estrutura de elaboração, na sua construção, do que no seu sentido, nos seus sentimentos, no sentimento que o poeta tinha quando estava escrevendo. Então, Alberto de Oliveira, sendo o nosso primeiro poeta dessa tríade parnasianista, nós temos como característica dele, é considerado um dos mestres da estética parnasiana, porque ele que mais se enquadrou nessa estética parnasiana, dentro do que se espera dessa esfera do que é o parnasianismo nas suas poesias, tá? Destacava-se em seus poemas a perfeição formal, a métrica que era rígida, a métrica elaborada, a métrica muito bem dividida, a rima muito bem pensada, a construção, perdia-se até a essência do poema no sentido de sentimento, do que ele queria dizer, isso se perdia, tão elaborado e construído esteticamente era essa poesia. A linguagem, ela era esmerada, ou seja, ela era rebuscada, não era uma linguagem simples. A partir do seu livro chamado Meridionais. Alguns poetas, eles estiveram aprofundados, submersos nos estilos literários desde sempre, como a gente vai ver o Olavo Bilac, que ele é parnasiano desde sempre. Outros adentram esses estilos literários a partir de uma obra que se encaixa mais com esse estilo. No caso do Alberto de Oliveira, foi Meridionais. Ele passou a ser considerado um dos poetas mais enquadrados no que é o parnasianismo e mais rebuscado para a época. Raimundo Correia é outro poeta que passou a ter a sua estética parnasiana mais elaborada, mais firme, a partir desta obra chamada Sinfonia, certo? Seus temas preferidos eram a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. A poesia parnasiana ela é tão estruturada, ela é tão descritiva, que ao ver essa estética, você consegue desenhar só o objeto que está sendo citado, que está sendo descrito, só pelo que está sendo falado sobre ele. As características apresentadas dele nessa poesia são tão verídicas, tão reais, que você consegue desenhar através de ouvir ou de ler essas características. Uso de versos impressionistas para cantar a natureza, de versos firmes e extremamente racionais, poesia de meditação, tendo o pessimismo e a desilusão como característica, poesia que te faz pensar, que te faz analisar determinadas fases ou elementos da sua vida ou da natureza humana. Olavo Bilac era o autor imerso, literalmente, no parnasianismo, desde sempre. Teve sua carreira inteiramente dentro do parnasiano, né, do que é o parnasianismo, e usava a linguagem elaborada com inversão de estruturas gramaticais, busca pela perfeição e métrica. Essa inversão é simplesmente para dar um tom mais rebuscado à poesia.
Vamos supor que fosse a frase tu viestes. Ele colocava como viestes tu. Ele invertia o sujeito e o verbo, né? Normalmente é sujeito e verbo, ele colocava o verbo na frente do sujeito, simplesmente para dar um tom mais elaborado, mais rebuscado, né? Mais diferente do que é o formal. Como características, resumo das características desse estilo de poesia, desse estilo parnasiano. Trabalha uma poesia descritiva chamada de arte pela arte. É alienada social, ou seja, ela não tem uma ideologia, não importa o que a poesia quer dizer, importa muito mais a estrutura como ela foi construída, o que o poeta fez para construir, o quanto foi rebuscado, o quanto foi elaborado e complicada essa construção. Quanto mais complicada a construção, mais parnasiana e mais bela esteticamente ela se tornava. É uma arte artificial, óbvio. Em momento nenhum ela pretendia mostrar o que se sentia, e sim como era a estrutura física daquela poesia. Não há religiosidade, óbvio, porque não há ideologia. Retrata o belo artístico, a construção em si. É fruto do racionalismo, óbvio, quanto mais racional estruturada era, é objetiva, nada de subjetivismo, de sentimento. É desenvolvida na poesia, momento histórico que isso tudo acontecia, era o processo industrial e científico. Por isso, tão real, tão científica, tão elaborada era esse estilo literário, ok? Na próxima aula, nós veremos o simbolismo. Então, até a próxima.